Presidente Antônio César Ribeiro, bom dia. Bom dia, Lino. Tudo bem com vocês aí, presidente? Tudo tranquilo, tudo certo. Bom dia a todos que nos ouvem. O estado inteiro está ouvindo o senhor, tá? Estamos numa rede de rádio. O senhor vai falar com enfermeiros também de mais de 90% dos municípios do estado. É sempre um prazer falar com nossos colegas e agradeço pela oportunidade aí de colocar esse canal a essa disposição. Presidente Antônio César Ribeiro, esses dias vocês estavam numa manifestação em frente à Assembleia, é isso? Sobre o quê? Nós estamos buscando mobilizar e o apoio em torno do nosso projeto do piso salarial e da jornada de trabalho, né? A nossa luta pela jornada de trabalho já tem mais de 20 anos e nós já tivemos esse projeto aprovado, que foi para a sanção presidencial à época do Fernando Henrique Cardoso. Ele vetou o projeto na íntegra. Inclusive, à época, ele falou que o pedreiro trabalha 44 horas, por que enfermeira não pode trabalhar também? Né? Fazendo a comparação, com todo respeito aos pedreiros, mas não reconhecendo exatamente do que se trata o projeto. Trata essa profissão que é essencial, né, na assistência à saúde. Só para deixar registrado para a população que nos ouve, a enfermagem ela é uma profissão que representa mais de 50% de toda a força de trabalho em saúde. Nós estamos presentes em todos os níveis de atenção, desde a saúde da família, na atenção básica, até a atenção de alta tecnologia, como nós estamos vendo hoje no contexto dessa pandemia, a enfermagem concorrendo aí entre as principais ações para o controle da pandemia, nos casos graves, em terapia intensiva, enfim. É uma profissão que, sem ela, não tem saúde pública, sem ela, não tem atenção hospitalar. Nós somos um grupo de homens e mulheres trabalhadores, né? Jornadas muito extensas, salários muito abaixo do mercado. E ontem, em entrevista com a professora Marilena Machado, da Fiocruz, numa live, ela fez um comentário que eu achei extremamente pertinente, e serve de reflexão. A enfermagem, por ser central, por ser a maioria, ela tem pago o preço da desvalorização, porque a saúde ela é entendida como uma mercadoria, a saúde ela é entendida como algo que se tem lucro, e no setor privado e no público algo que é dispendioso. Então, valorizar o trabalho dessa grande categoria que é central no processo de cuidar da saúde das pessoas é gasto, não é? Então não tem a valorização devida. E a mobilização em frente à Assembleia tem como principal pauta buscar o apoio, né, dos nossos agentes políticos. Nós já conseguimos conversar com nossos senadores que se comprometeram publicamente a apoiar o projeto que está no Senado, mas a grande luta vai se dar no Congresso, na deputados, né? Não no Senado. No Senado vai ser fácil passar. O grande desafio é esse projeto passar na Câmara, onde tem lobbies importantes aí, representado pela Federação dos Hospitais, pela Federação das Santas Casas, pelo próprio segmento do governo que defende esse projeto aí neoliberal e que tem na pauta também a saúde mínima, né, como responsabilidade do Estado. Então, o grande desafio nosso será esse. E estar na Assembleia é mobilizar, sensibilizar os agentes políticos, ainda que no nível do Estado, buscando apoio, né, para quando, no momento em que esse projeto chegar na Câmara dos Deputados, a gente ter a aprovação dele. Eu tenho aqui uma pergunta que vem do interior, presidente Antônio César Ribeiro. Bom dia. Bom dia, senhor Lino Rossi. Bom dia a todos os companheiros da rede. Hoje, em Mirassol do Oeste, estamos de feriado municipal. 45 anos de emancipação político-administrativa. Mas o comércio, de acordo com a lei federal, hoje ficou a critério de quem quer trabalhar ou não. A empresa que quiser trabalhar hoje, aqui nesse feriado municipal, segundo o CDL aqui da nossa cidade, só tem que atentar para o detalhe em relação aí à CLT, né?
a hora extra, a questão trabalhista. Então, alguns estão abrindo, outros não. Então, nós temos basicamente um meio feriado aqui, quando o Mirassol do Oeste completa 45 anos de emancipação político-administrativa. Bem, eu gostaria de perguntar para o senhor Antônio. Senhor Antônio, anteontem se comemorou o Dia Internacional da Enfermagem. O povo brasileiro, notadamente nesse período de pandemia, tem uma dívida de gratidão em relação aos abnegados que exercem esta profissão, que é impagável. Apesar disso tudo, dorme nas gavetas do Congresso, já por inacreditáveis 20 anos, um projeto que cria um piso salarial para a categoria. A que se deve esta situação? Da Rádio Conte de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Presidente? Oi, presidente. Eu entendo exatamente a posição aí. Eu vou pegar uma palavra, né, que é a palavra que a gente não quer associar à enfermagem. Ao reconhecimento da sociedade, sim, no sentido da importância dessa profissão, no contexto da pandemia, nem se fala, mas em todos os outros, no contexto também antecede a pandemia, mas nós não queremos o adjetivo de abnegado, né? Trabalhadores. E a luta é exatamente contra o conceito de abnegação. A enfermagem tem na sua história, ela começa a assistência à saúde nos mosteiros, né, sob a tutela da igreja, como caridade. A gente entende que, historicamente, a gente vem recebendo essa taja da caridade, da abnegação, da bondade. Nós somos chamados de anjos de branco, quando, na verdade, nós somos um exército de trabalhadores e que temos e que vendemos uma prática da qual a sociedade não pode ficar sem, né? E essa ideia de abnegação, que convence, inclusive, pessoas da própria enfermagem a aceitar condições miseráveis de exercer sua prática, aceitar condições de trabalho deploráveis, e com a pandemia mostrou hoje o efeito dela. Nós somos hoje 53 mortes, não é? Mortes por conta do quê? Por falta de equipamento de proteção individual, por quantidade racionada desse equipamento de proteção individual, pela qualidade desse equipamento, pelas jornadas extensas de trabalho, por condições que não favorecem o descanso digno intra-jornada, então jornadas de 12 horas em setor fechado, e a conta fecha com adoecimento e morte. Isso é deplorável. Então, quando você pergunta por que está engavetado, porque nós representamos, como eu disse no início, para o setor público, despesa, para o setor privado, comprometimento do lucro, já que a saúde, como eu já disse, é tratada como uma mercadoria nesse país. Ou você está à mercê das condições do serviço público, que eu defendo o SUS, mas a gestão pública, o governo, ele não provê condições para esse SUS ser efetivado dentro dos seus princípios, né? E no setor privado, ou você tem um plano de saúde, ou você paga como pagamento direto, ou então você não tem acesso à saúde. Né? Então, a saúde, de fato, é uma mercadoria nesse país. E a enfermagem, que é uma profissão que dela depende a execução de qualquer processo de cuidado da saúde, e com ser um volume muito grande de trabalhadores, nós somos a maioria, nós não temos dificuldade, sim, porque a gente representa, então, ou despesa ou ameaça do lucro. Despesa no setor público, ameaça do lucro no setor privado. É só a gente comparar categorias menores. Eu vou dar um exemplo aqui, fisioterapia, outra categoria em número menor, serviço social, conseguiram as 30 horas. A enfermagem, há quase 30 anos, na luta pela jornada de 30 horas, e a gente nunca conseguiu que isso se efetivasse. Piso salarial. Hoje, um técnico de enfermagem, que é um profissional que tem que ter ensino médio, que faz um curso de 2 anos, que trabalha
ombro a ombro com toda a equipe multiprofissional, como parte dessa equipe, ele é tratado, do ponto de vista salarial, os salários, às vezes, abaixo do empregado doméstico. Todo respeito ao empregado doméstico, mas qual que é a qualificação que se espera de um técnico quando comparado a um empregado doméstico? Então, não tem valor do ponto de vista desse mercado cruel, né? E essa é a razão que eu acho que responde a sua questão no que diz respeito a essa dificuldade. E não é falta de sensibilidade, não. Tem o entendimento. Só que tem compromissos, né? O compromisso não está com a saúde pública, não está com a classe trabalhadora. O compromisso está com a classe hegemônica, que é a classe que representa o capital neste país. Presidente... Por isso a gente tem esses projetos engavetados há tanto tempo. Presidente do Corém, eu tenho aqui uma mensagem da Hilda Aparecida Silva. Ela é enfermeira em Ponte Lacerda. Com a possível aprovação da PL 2564, haverá impacto financeiro às instituições públicas e privadas? E a maior preocupação será com os profissionais que podem ser reduzidos e demitidos dos trabalhos. O Conselho está pensando em alguma medida de proteção a esses profissionais que poderão ser prejudicados, tendo quantitativos profissionais reduzidos, uma vez que com o piso salarial maior, as instituições públicas e privadas podem alegar dificuldade financeira para manter o mesmo quantitativo obrigatório. Se é obrigatório, tem que manter, né, presidente? Olha, impacto financeiro certamente vai haver, mas eu enquanto trabalhador de enfermagem, eu não estou preocupado com o impacto financeiro. Isso não é um problema da enfermagem. Quer ter saúde, quer abrir um hospital privado, quer vender serviço de saúde, ele precisa ter a estrutura física, o equipamento, precisa comprar o nosso trabalho. Nós vendemos o nosso trabalho. Se ele não tem condições de absorver esse impacto, então ele fecha o seu trabalho, fecha o seu estabelecimento. Porque a enfermagem não pode se preocupar quanto vai custar para eu ter um salário digno. Isso não é um problema nosso, não é? Agora, nós temos as instâncias que regulam isso, a fiscalização. Se houver demissões, a gente não pode esquecer que o hospital tem que respeitar o dimensionamento mínimo. E para isso nós temos o Ministério Público para recorrer às ações civis públicas para questionar aquela instituição que tiver, por demissão, um dimensionamento que é incompatível. E outra coisa, isso não é um problema da enfermagem, mas é um problema da enfermagem a questão da mobilização enquanto coletivo. Nós não estamos sozinhos dentro dos hospitais, nós somos um grupo. Agora, essa preocupação, ela não é para nós. Vamos nos preocupar em nos organizar para poder fazer frente a essas questões que podem acontecer. Agora, que vai ter impacto, vai. Por exemplo, quando você fala vamos pensar no impacto, por exemplo, das 30 horas. Hoje você tem 44 horas semanais, vamos ver o plantão noturno, como exemplo. Você tem duas equipes, a equipe A e a equipe B, que faz 12 por 36, que é trabalhar um dia sim, um dia não. Então, um dia está a equipe A, no outro dia está a equipe B. Pensem quantos profissionais tem dentro de um hospital no período noturno, em cada plantão. Se a gente conquista as 30 horas, o regime de revezamento deixa de ser 12 por 36 e passa a ser 12 por 60. Sendo 12 por 60, eu vou ter que ter mais uma equipe inteira para o plantão C, porque eu vou trabalhar um dia e folgar... vou trabalhar uma noite e folgar duas. Então, hoje são duas equipes, com 30 horas terão que ser 3 equipes. Vamos pensar no plantão do dia. Se eu faço 6 horas manhã e outro colega faz 6 horas à tarde, para a cobertura do dia, de segunda a sexta, eu fecho as minhas 30 horas. O sábado e o domingo vai ter que ser contratado pessoal para cobertura de sábado e domingo, porque eu esgoto as 30 horas de segunda a sexta com a jornada de 6 horas. Então, eu vou ter que redimensionar essa equipe. Além de redimensionar em termos de quantidade, aí vem a questão do PL, que é o piso salarial. Então, impacto, com certeza terá, e quem tem que absorver esse impacto
quem tem que se preocupar com esse impacto, tem que planejar para dar conta desse impacto, não somos nós. Nós não temos que pagar essa conta. Então, presidente, eu já estourei, inclusive, o meu horário aqui. Eu tenho aqui uma ouvinte, uma enfermeira, que faz um questionamento. Eu gostaria de pedir ao senhor para a gente fazer as respostas mais curtas, senão eu não consigo colocar todo mundo que está falando aqui. Eu vou botar o senhor para responder essa enfermeira e depois eu preciso ver se eu vou para o intervalo comercial, porque as emissoras todas têm um compromisso comercial delas. Vamos lá, quem está conosco então? Bom dia. Bom dia, Lino Rossi. Bom dia, presidente do Corém. Eu sou Márcia de Oliveira, sou da área da enfermagem e tenho dúvidas, não só eu, como vários outros profissionais da saúde, técnicos, enfermeiros, auxiliares, porque a gente tem muita dificuldade para aposentar, porque o INSS ele não aceita quando você já tem 25 anos na área e você vai lá para aposentar. Eu queria saber por que o Corém não ajuda a classe nesse sentido, porque tem que entrar via judicial, leva de 2 a 3 anos, e é muito difícil mesmo. Tudo tem que entrar via judicial. Eu queria saber o que o senhor presidente do Corém pode fazer para ajudar a classe da enfermagem. Olha, o que o presidente do Corém pode fazer, e não só do Corém Mato Grosso, mas de todos os Coréns deste país, e o próprio Conselho Federal, estar fazendo gestão da luta pela aposentadoria especial, como nós já estamos fazendo. Isso a gente faz como participação política. Porque, em termos de competência, essa não é uma competência do Conselho, é do sindicato. Não é o Conselho que discute e que interfere nas relações de trabalho, porque essa é uma competência sindical. O Conselho é o órgão que fiscaliza o exercício profissional e que regulamenta a profissão, que assegura o território profissional para que ninguém exerça a prática da enfermagem sem o devido credenciamento. Então, não é uma competência do Conselho. Mas a gente está, tanto quanto nos projetos de lei de piso de 30 horas, também na defesa e na gestão política do projeto da aposentadoria especial. Agora, pela via da justiça, colegas têm conseguido a aposentadoria especial por conta se ele recebeu durante os 25 anos a insalubridade. Isso é um direito. Presidente, 8 horas e 7 minutos. Eu tenho 2 participações de Ponte Lacerda, mas eu vou sacrificar a primeira do meu querido Antônio Luiz e vou colocar a segunda participação dele, que ele fala sobre um alguém aí. Toninho, vamos lá? Lino Rossi, eu tenho outro questionamento aqui da região oeste. É uma pessoa muito ligada à área de saúde, preferiu não se identificar, mas quer uma resposta do presidente do conselho. Ela pergunta, abre aspas, nesse período de pandemia vimos muitas coisas mudarem no sistema de saúde e em vários outros setores. Porém, alguns continuam desassistidos, como o sistema penitenciário. O Conselho de Enfermagem realiza visita e fiscalizações nos presídios? Sabemos que em várias penitenciárias não possuem enfermeiros e técnicos de enfermagem em número suficiente. Como exemplo, o Centro de Detenção Provisória de Pontes Lacerda, que está irregular já há quase 10 anos. Qual a posição do Conselho? Fecha aspas. Presidente. Bom, essa é uma pergunta que é difícil eu responder rapidamente, mas eu vou tentar ser bem objetivo. O Conselho faz fiscalização, sim. E realmente você tem razão, a situação do sistema prisional é calamitosa no que diz respeito à assistência à saúde e a maioria dos presídios nós não temos pessoal de enfermagem em número suficiente, não temos em qualidade suficiente. Quando eu falo qualidade, eu estou falando de ter o enfermeiro e o auxiliar ou o técnico, né? São profissões diferentes. Quando muito tem o pessoal de nível médio, não tem o pessoal de enfermagem de nível superior. Então, o que nós temos feito é tentado, através de notificações, de reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, fazer gestão aqui administrativa. Não é? Existe um limite para tentativas e para essas tratativas. O limite, a partir dele, aí são ações civis públicas, que a gente vai ter que mover contra o próprio Estado de Mato Grosso. Nós temos concurso público realizado, existe uma resistência
para chamar do concurso público e realmente alocar pessoal em quantidade suficiente em todas as unidades do sistema prisional do Estado. Isso realmente é um grande problema e o Conselho vem acompanhando. Lamentavelmente, a gente não tem medidas para obrigar o Estado a fazer alocação de pessoal. O que nós vamos ter no limite da tratativa são as ações civis públicas contra o Estado de Mato Grosso. Presidente, eu infelizmente, nosso tempo estourou mesmo em 10 minutos aqui. Já pedi desculpa ao companheiro Antônio Luiz que tem uma pergunta, mas infelizmente eu não tenho condição de colocar no ar agora. Eu quero dizer que estamos à disposição. Percebo que a luta da classe é titânica, não vejo nenhuma movimentação política, da classe política, alguém vindo publicamente e dizer, olha, alto lá, eu assumo a bandeira de vocês. A partir de hoje, sou porta-voz dos enfermeiros no Congresso Nacional. Não tem. Eu não vi. Pode até ter, mas eu não vi nenhuma ainda que venha publicamente carregar essa bandeira e todos os dias falando dela, marcando audiências com o Ministério, com quem quer que seja, fazendo pressão para que se consiga esse direito. Não é nada mais justo, sabe? Até em homenagem àquelas pessoas que perderam a vida, que foram muitas durante essa pandemia, como homenagem a essas pessoas, mudar a vida de quem está vivo nesse momento. Muito obrigado, presidente Antônio César Ribeiro. Nós que agradecemos. Bom dia a todos.